Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu quero já louvar a Deus pelo privilégio de poder estar mais uma vez com vocês, hoje podendo trazer aqui a lição de número 3 da revista Betel, onde o título da mensagem do estudo de hoje, o Deus Criador, lição 3, 18 de abril de 2021, cujo o título principal da nossa revista, nesse segundo trimestre, é os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Vamos entender no transcorrer dessa lição, um Deus que criou todas as coisas e um Deus que em todo o tempo quer e se faz revelar a nós em todo o tempo, a sua criação. Hoje, o Deus é Criador, lição de número 3. O texto áureo aqui encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Um versículo muito conhecido. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verdade aplicada, Deus trouxe à existência o que antes não existia, criou e tem um controle de toda a sua criação. Eu quero já também, de antemão, agradecer ao nosso querido presbítero Claudinho. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui podendo lecionar e aprender junto com os irmãos. A gente ensina e também aprende muito. Obrigado, presbítero Claudinho, que Deus continue abençoando a sua vida. Ao nosso querido pastor presidente José Caes de Lima, que tem nos abençoado de uma maneira poderosa aqui à frente do campo Jundiaí, aqui na Adebraço Jundiaí. Nosso querido pastor presidente José Caes de Lima, que Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família, aos nossos queridos companheiros da obra do Senhor, a todos que compõem a mesa diretora, irmãos, membros congregados, todos sejam ricamente abençoados pelo Senhor e que Deus possa falar ao teu coração através dessa lição. Eu peço por gentileza, dá um like nessa mensagem, vai rapidinho, dá um like, curta esse vídeo, abençoa o vídeo, não custa nada, curta, compartilha com alguém, pelo menos 10 pessoas, olha o desafio, compartilha com pelo menos 10 pessoas essa mensagem, faça chegar o mais longe possível, tá bom? E se inscreva no canal da Adebraço Jundiaí, para estar acompanhando as nossas programações, as nossas transmissões ao vivo e venha conhecer, procure sempre buscar o conhecimento de Deus através da sua palavra, que Deus abençoe todos. Vamos à lição? Lição de número 3, 18 de abril de 2021, o Deus Criador, a nossa EBD, editora Betel. Como lemos aqui, verdade aplicada, o texto de referência você pode acompanhar na sua Bíblia, faça uso da Bíblia, anotações. Se você tem a revista, acompanhe na sua revista, caso não tenha, ouça com bastante atenção, faça anotações, isso é muito importante. Vamos então, texto de referência, Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Agora o versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Versículo 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. Versículo 8, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia seguinte. Versículo 10, chamou Deus a porção terra seca, ou melhor, porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Nós temos aqui 3 objetivos nesta lição. Primeiro, estudar sobre a criação dos céus e da terra. Primeira parte, vamos falar sobre a criação dos céus e da terra. Segundo objetivo, ressaltar a criação do homem e da mulher. E terceiro objetivo, mostrar os propósitos da criação de Deus. Vamos aprender esses objetivos, fixar no decorrer da lição. Introdução. O Deus Criador faz com que o homem tenha domínio sobre todas as obras das suas mãos. Deus dotou
o homem de inteligência para governar sobre a sua criação. O Senhor é admirável, o seu nome é sobre toda a terra. Primeiro tópico: Deus criou os céus e a terra. Nós cristãos cremos pela fé nas Escrituras Sagradas, que diz que o mundo foi formado pela sua palavra, pela sua sabedoria e para a sua glória. Nós vemos aqui três situações. Primeiro, o mundo foi criado pela palavra de Deus, pela sua palavra, pela sua sabedoria, e também o mundo foi criado para a sua glória. Segundo o apologeta Alistair McGrath, Apologética Pura e Simples, Vida Nova, abre aspas, a criação é um tema fundamental da fé cristã, pois afirma que Deus criou todas as coisas do nada. O universo não existe desde toda a eternidade. Ele passou a existir num instante determinado. Este é o ponto comum. Deus trouxe o universo à existência. É o ar de Deus. Portanto, não há base bíblica para qualquer linha de raciocínio que não considere Deus como sendo a causa primeira e original do universo e da vida. Gênesis 1:1. Essa palavra é no capítulo 1, versículo de Gênesis. No hebraico, ela traz três palavras importantes, que é o Bereshim, que é o princípio, início. A palavra Gênesis tem essa palavra de início, começo, o Bereshim, palavra no hebraico. Até notei aqui que a expressão Bereshit, na verdade, Bereshit, depois vem Bará. Bereshit, princípio, criação, Bará, que é essa parte de criar. Então, Bereshit, no princípio, criou, esse verbo criar. Elohim, Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamayim, Vet, Haaretz. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Aleluia! Gastando um pouquinho do hebraico aqui com vocês, mas essas palavras são importantes. Essa palavra aqui no contexto, na verdade no original, esse Elohim, dentre alguns nomes dados a Deus, atribuídos a Deus, mas esse nome Deus mesmo, esse Elohim, aparece no capítulo 1 31 vezes e traz a ideia de deuses no plural, mas não no sentido dos deuses pagãos, não, nada disso. Nós já vemos aqui de forma direta, de forma inserida, a ação da divindade de Deus, a ação do nosso Deus triuno, da Trindade, agindo aqui na criação de tudo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos isso lá em João capítulo 1. Você vai ver o próprio Senhor dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós vemos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na ação da criação de tudo. Quando Ele faz o homem, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mais de uma pessoa. Quando Jesus é batizado, nós vemos ali a manifestação ali, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho sendo batizado, Jesus, nós vemos Deus falando, este é meu Filho amado, a quem me comprazo. E também vemos ali, o texto narra que desce sobre ele o Espírito Santo, como forma de uma pomba, na forma de uma pomba sobre o Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade em todo o contexto da Bíblia. Deus em todo o tempo se revelando a nós. Voltando aqui para o texto, vamos aqui já no ponto 1. Deus fez o mundo e tudo que nele há. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos ou templos feitos por mão de homens. Atos 17, 24. Esse texto é interessante, rapidinho, porque Paulo chega em Bereia, ali diante dos atenienses em Atenas. Paulo, o grande missionário Paulo, ele havia deixado Barnabé e Silas, aguardando eles, vindo ao seu encontro, mas ele, quando chega ali em Atenas, ele começa a ver
a idolatria daquele povo, ele fica indignado com aquilo. Ele começa a expor a palavra de Deus, a debater com aqueles pensadores. A Atenas, nós sabemos que é a capital, ali o mundo do saber, onde as maiores mentes brilhantes saíram dali, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, Péricles e tantos outros homens notáveis que, através do seu pensamento, do seu conhecimento, eles deixaram escritos e descobertas a capital do conhecimento. E chega ali Paulo, que foi chamado ali de tagarela, anunciando, falando, expondo a palavra de Deus, e eles chamam ele até o Areópago e começam a perguntar: que história é essa? O que você está anunciando de novo aí? Nós queremos saber. E Paulo começa a falar acerca da criação. O texto de referência aqui no versículo 24 é: o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Paulo começa a falar acerca da criação, da grandeza de Deus. Aí Paulo, ele é muito estrategista. Deus dá sabedoria ao homem quando nós estamos inseridos na sua palavra. Paulo veria e fala assim: eu vejo que vocês são muito religiosos. E eu vi que vocês têm ali um altar, cujo a placa do altar diz: ao Deus desconhecido. Eu quero declarar algo para vocês. Esse Deus desconhecido que vocês adoram, na verdade é o Deus que eu vos anuncio. Meu Deus do céu. E Paulo começa a se debruçar diante da palavra, anunciando ali a palavra de Deus, as boas novas, o evangelho àquele povo ateniense, aos epicureus, aos doutores, aos mestres. E quando Paulo toca no principal, acerca de Jesus, de forma indireta, o homem, ele morreu, e tendo ressuscitado para a confirmação da fé, quando toca acerca da ressurreição, aí alguns se retiram, começam a zombar dele, outros de lado falam assim: Paulo, depois nós tratamos sobre esse assunto, mas o texto que me chama a atenção na parte final do capítulo 17, eu fiz aqui até a anotação. Acontece que Paulo se retirou. Houve, porém, alguns homens que se ajuntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, a Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles mais algumas mulheres. O poder da palavra de Deus. Nós temos vivido tempos difíceis e tem nos faltado assunto para tratar com aqueles que nos assistem. Exponha a palavra de Deus, exponha a grandeza do nosso Deus, as maravilhas de Deus, exponha tudo quanto está escrito. É loucura para aqueles que perecem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Aleluia! Paulo, ele expunha, ele declarou a palavra de Deus, o mistério de Deus, a grandeza de Deus. Ele começou a falar da grandeza de Deus, acerca da criação. E a Bíblia diz que no final, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Por isso é importante você ouvir e compartilhar essa mensagem com alguém. Paulo diz no texto, essa narrativa, que ele estava ali andando e observando a sua volta. Ele começou a ver os detalhes. É tempo de você parar e observar. Comece a ouvir. Deus está chamando a sua atenção para tudo quanto Ele quer nos revelar. E agora Paulo vai e declara, e o texto diz, eu fiz a anotação: houve, porém, alguns que se ajuntaram a ele, creram. Que Deus nos impulsione, nos encoraje, nos dê sabedoria, intrepidez na palavra, para anunciar com ousadia a sua palavra aos corações. Deus criou o mundo e tudo que nele há pelo poder da palavra. O poder da palavra de Deus exercitada. Nós sabemos que o poder da palavra de Deus está bem claro quando Ele apenas fala, tudo acontece. Deus não precisa de muita coisa para fazer. Deus apenas diga: haja, e ouve. Deus, pelo poder da sua palavra, tudo existiu pelo poder da sua palavra. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles,
pelo Espírito da sua boca. Salmo 33, 6. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Glória ao nosso Deus. O Salmo 33, 9. Não tem o que contestar ou questionar. A palavra de Deus é soberana sobre tudo e todos. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4, 12. Assim vemos que Deus opera por intermédio da sua palavra, que é poderosa para comunicar poder e gerar vida. Deus soprou, Deus falou, haja, Deus criou, Deus, haja luz e houve luz. Deus determinou a separação da terra, do mar, tudo. Deus colocou tudo em seu devido lugar. O poder de Deus na criação, no uso, no exercício da sua palavra. Aleluia. E o salmista dizendo, eu quero trazer um paralelo acerca de como nós podemos também aplicar em nós a palavra de Deus. O salmista está falando, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Nós já temos sido purificados, lavados pela palavra que já nos tem sido anunciado. A palavra de Deus tem poder para mudar corações. Ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Nós sabemos disso. O poder que tem essa palavra e a palavra de Deus, a palavra liberada pelo Senhor. Lá em Isaías, capítulo 55, permita-me ler com você aqui. Profeta Isaías, profeta messiânico, no capítulo 55. Abra sua Bíblia, você pode, acompanhe comigo. Fala sobre a palavra de Deus. Escute isso. 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. O poder da palavra de Deus. Você pode liberar a palavra de Deus. Você pode liberar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. A gente às vezes se empolga no ensino e às vezes a gente acaba ficando muito entusiasmado, mas que o Espírito Santo possa acender a chama no seu coração acerca do conhecimento de Deus, acerca da dependência desse Deus que em todo o tempo tem se revelado para nós. Olha só, o ponto 13 aqui, a satisfação de Deus por tudo que foi criado. E viu Deus que a luz era boa. Gênesis 1:4. A luz representa a ausência de escuridão, denota a essência de Deus, porque Deus é luz e representa a perfeição de seu caráter. A luz é boa, agradável, útil para fazer distinção das trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Gênesis 1:5. E chamou Deus a porção seca terra e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Gênesis 1:10. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis 1:12. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar de dia, luminar menor para governar à noite. E fez Deus as estrelas, e viu Deus que era bom. Gênesis 1:16 a 18. Finalizando esse primeiro ponto, nós aprendemos que nós cristãos cremos pela fé nas Escrituras Sagradas, que diz que o mundo foi formado pela palavra de Deus, pela sua sabedoria, para a sua glória. Aleluia, glória a Deus, pelo poder da palavra de Deus. Deus liberou uma palavra. É aquilo que nós lemos aqui no princípio, que eu ousei falar um pouco do hebraico, o Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, et hashamahi veet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia, nosso Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos adiante. O segundo tópico, homem
criação de Deus. Eu quero aqui rapidamente, deixa eu ler o primeiro comentário aqui do tópico 2. O homem, diferentemente dos animais ou dos demais seres e coisas criadas por Deus, que foram criados pelo poder da palavra, foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Diferente dos animais, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A partir do pó da terra, recebendo o quê? O fôlego da vida pelo sopro divino. Deus soprou nas suas narinas. Lá está em Gênesis 1, 26, 27 e também no 2, 7. O ponto 1 do tópico 2. Formou o Senhor Deus o homem à sua imagem. Deus se revelou como um ser pessoal, que criou Adão e Eva à sua imagem, Gênesis 1, 27, porque ao serem criados à imagem de Deus, podiam se comunicar com Ele também, com Ele ter comunhão de modo pessoal. É admirável, ao ponto de, na virada do dia, Deus aparecer para conversar com Adão desde o jardim do Éden. Deus procura se relacionar com o homem, Gênesis 3:8. Mas o pecado afastou o homem de Deus. Agora Adão e Eva foram expulsos do jardim, mas louvado seja Deus, pois um plano já estava montado para resgatar o homem dos seus pecados. Nós sabemos a história que Deus criou lá, Deus formou o homem, depois criou a mulher através de sua costela, e eles vieram, eles tinham plena comunhão com Deus. Imagine só que eles não mediam esforços para agradar o coração de Deus, eles não tinham dificuldade para obedecer a Deus, tudo era de forma natural, tranquila. Eles aspiravam o desejo de agradar o coração do Senhor. Deus, na virada da tarde, vinha falar com eles, falava, eles ouviam claramente, eles tinham acesso livre a Deus, mas por ocasião do pecado, eles foram separados da presença de Deus. Me faz entender que antes da queda, tudo era natural, a obediência era natural, mas depois que eles pecaram, que o pecado se alastrou, dominou toda a terra, os animais, tudo, o dano que o pecado trouxe para toda a humanidade, através da queda do homem, ali no jardim do Éden. Agora, o que era natural para o homem obedecer, adorar, reconhecer, se curvar de Deus, agora não, é dificultoso. Já percebeu que você tem dificuldade para orar? Já percebeu que você encontra dificuldade em ler a palavra de Deus? Você passa horas na frente de um seriado ou de uma série, você maratona, como muitos dizem. Você passa muito tempo lendo uma revista, outra revista, ou assistindo um filme, ou conversando com alguém, ou fazendo outra coisa, mas você tem dificuldade em aplicar um tempo à palavra de Deus, a um tempo na casa de Deus, pessoas que já não têm força de ir na casa de Deus, porque justamente foi o que o pecado trouxe à humanidade. Aquilo que era natural, agora nós temos dificuldade. Aquilo que era natural, agora nós temos dificuldade em fazer. E aquilo que nós tínhamos, que nós não deveríamos fazer, nós somos impulsionados, atraídos pela natureza pecaminosa que se inseriu a nós através da queda de Adão. Mas aprova Deus que desde antes da fundação do mundo, Deus, Ele tem um controle de tudo nas suas mãos. Deus não é um Deus que foi pego distraído. A queda de Adão não foi algo que pegou Deus de surpresa, que foi Deus se frustrou. Não. Deus já tinha um projeto para tudo. Deus já tinha um projeto para toda a criação. Aprova Deus proporcionar um resgate, ou melhor, um plano já estava montado para resgatar o homem dos seus pecados. Nós vamos entender isso. Deus formou o homem do pó da terra, e formou o Senhor Deus o homem, Adão, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente, a mulher, por sua vez, Eva, da costela de Adão, para que andasse ao seu lado. Ele correspondesse porque havia acasalamento para todos os animais, mas para o homem não havia. Então Deus faz adormecer Adão, e este tem um osso pesado, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então da costela de Adão formou a mulher e a entregou a Adão. Gênesis
2, do 18 ao 23. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois do espiritual, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Fazendo a atribuição aqui acerca do primeiro homem, que é Adão, e agora o homem regenerado, que se por um abundou o pecado, entrou o pecado no mundo, veio Jesus para nos livrar da amarração da lei e do jugo do pecado através do sacrifício da cruz do Calvário. Nos resgatou, nos comprou com preço de sangue, fazendo alusão a isso. Esse primeiro homem aqui, que ele fala que é terreno, mas o segundo homem, falando do próprio Senhor, ele é do céu. 1 Coríntios 15, 46 ao 47. Olha só. O ponto 3: formou o Senhor Deus o homem como coroa da sua criação. Mesmo tendo sido criado um pouco menor do que os anjos, o homem foi criado como coroa da criação de Deus. Uma elevada honra Deus conferiu aos humanos, não foi com meros animais sem raciocínio, não foi como meros animais sem raciocínio, sem consciência, nem como um produto da evolução ou do acaso. O salmista diz: contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. O Salmo 8,5. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, pôs ali um homem que tinha formado. Gênesis 2,8. Como Deus usou matéria do mundo criado, o pó da terra, para formar o homem, ele passou a ser ligado à criação ou parte integrante dela. Ao mesmo tempo que o homem é unido à criação, ele é separado dela por meio do seu relacionamento pessoal com Deus. Diferente dos animais, tem essa questão da tricotomia e dicotomia, questão que é um dilema que nós nos deparamos às vezes, mas só falar que nós entendemos que o homem é composto, o ser humano, ele é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Já essa visão dicotômica, ela fala que nós somos semelhantes aos animais, apenas corpo e alma. Tem toda essa questão, mas nós cremos que o animal ele é composto de corpo e alma, e o homem, diferente dos animais, corpo, alma e também espírito. Essa diferença, mas não convém agora também entrar no caso, só para entender isso. Mas Deus nos fez diferente dos animais. Deus nos deu intelecto e Deus nos formou do pó da terra, e agora nós somos temos parte de Deus. Por isso que nós temos visto na lição sobre os atributos de Deus, atributos comunicáveis, que nós de forma parcial projetamos, conseguimos executar falhos muitas vezes, mas nós sabemos que a fonte de tudo é Deus, a fonte plena e perfeita é Deus. Nós apenas refletimos aquilo que é perfeito, que é Deus. Paulo, ele quando escrevendo Deus Coríntios, ele fala que nós vemos, o que nós vemos acerca de tudo é como um espelho embaçado. Naquela época que Paulo fala isso, no contexto de vida, não havia ali um espelho que reflete com nitidez. Era um latão polido, quem tinha mais recurso, e via de forma um vulto ali. E Paulo fala assim: da mesma forma nós enxergamos as coisas de Deus, enxergamos o Senhor, mas haverá um dia que assim como Ele é, nós o veremos. Olha só que interessante. Deus em todo tempo, Ele quer se revelar a nós, e um dia nós estaremos juntos dele. Por isso é importante de você colocar a sua vida diante do Senhor, reconhecendo Ele, o favor de Deus para mim e para a tua vida em todo tempo. Eu quero aqui também, para fechar esse ponto aqui, falar algo interessante. Olha só, acerca do corpo humano. Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando nós estudamos um pouco de anatomia e a questão do corpo humano, a antropologia é matéria de teologia, mas quando estudamos a parte de anatomia,
nós entendemos algo interessante. Eu estava dando uma pesquisada. O corpo humano, ele possui mais de 10 trilhões de células. É muita coisa. Não sei nem escrever esse número. O corpo humano é composto por mais de 10 trilhões de células. Cada célula possui um DNA. E o DNA, ele carrega ali consigo ali uma identidade genética que mede, segundo estudos, 2 metros. Então, imagine, o corpo humano, ele possui mais de 10 trilhões de células, nosso corpo. Cada célula possui dentro dela um DNA. E todo DNA, ele possui um material genético. Se pudesse esticar esse material genético da célula, isso que é interessante, ou melhor, do DNA, se pudesse esticar esse material genético, ele mediria cerca de 2 metros. Que coisa interessante. Há os mais entusiasmados que dizem que se você pudesse esticar todos esses material genético que vem dentro da célula e também do DNA, e medindo, emendando no outro, mais de 10 trilhões, você poderia ir a um planeta mais distante e voltar não sei quantas vezes. Tamanha distância, irmãos. Olha a complexidade do nosso corpo. Você acha que realmente uma explosão, tal do Big Bang, ou segundo essa teoria da evolução, que fere os princípios da palavra de Deus, nossa certeza, convicção no criacionismo, Deus criou todas as coisas, e tem essa teoria da evolução que tem levado muitos ao ateísmo, a crença que nós somos obra do acaso, uma grande explosão, e os seres foram se evoluindo, o chimpanzé ele foi se inclinando, nós somos evolução dos chimpanzés. Tem como? Isso não cabe, isso já foi desmentido, isso já caiu por terra, essas falácias. Então que Deus nos ajude, nos livre e nos encoraje a instruir os nossos filhos a entender a palavra de Deus, a sua origem, como se formou um homem. Às vezes você está investindo no seu filho um livro que não vai trazer benefício nenhum. Ensine a palavra de Deus, injete nele a palavra, o ensinamento de Deus, que possamos, irmãos, mais do que nunca nos aproximarmos de Deus através da sua palavra, dos seus ensinamentos. Eu tenho família na Europa, em Portugal, mora na cidade do Porto, e minha irmã fala assim, mano, aqui igreja aqui, a maioria estão fechadas. Na Europa foi feita uma pesquisa recentemente, já há um período atrás, mais de 500 templos fechados, aonde era igreja virou agora casa noturna. A Europa, que foi um dos berços do cristianismo, agora está virando pós-cristianismo. Muitos lugares onde já está virando uma cultura ali do ateísmo. Quantos países? Me faz lembrar aquela história daquele missionário que chega numa vila, eu creio que você conhece a história, e mais de 500 vilas, famílias, aldeias daquela vila, e o missionário bate na primeira vila. Você conhece Jesus? E começa a juntar um monte de gente. Você conhece Jesus? O missionário pergunta, e de repente um burburinho, e alguém chega e fala assim, Senhor, mas você tem certeza que é nessa vila mesmo que ele mora? Isso é incrível, irmãos. Parece tão surreal, mas perto da sua casa, um vizinho seu, ele precisa saber quem é Deus. No seu trabalho, na sua escola, nas escolas você está sendo pregado, inserido na mente dos jovens, adolescentes, essa teoria da evolução, levado muitos a duvidarem de Deus. Muitos já não creem em Deus, mas que Deus nos encoraje com intrepidez, com autoridade, a expor a palavra de Deus, como Paulo fez lá em Atos 17, expondo diante dos epicureus, das mentes pensantes, dos homens pensadores, berço ali da ciência, do saber, do conhecimento. Ali foi o berço de Péricles, Aristóteles,
e tantos outros homens inteligentes, mas que não conheciam Deus, Criador de todas as coisas. Que Deus nos ajude, irmãos. Então, para você ver a complexidade do corpo humano, o cérebro, Deus fez tudo de detalhe, Deus formou. Eu imagino Deus colocando tudo em seu devido lugar. O funcionamento, o corpo humano, a forma como ele interage, a circulação, o coração bombeando sangue todos os dias. Irmãos, que coisa incrível! Somente um Deus Todo-Poderoso pôde fazer isso. E Deus pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mais adiante aqui, nós vamos falar os propósitos de Deus na criação, que é o tópico 3. Deus não criou o mundo por acaso, Ele tinha propósitos. Não foi um acidente, nem um estrondo, mas pelo poder das suas palavras e da sua sabedoria. Deus criou o mundo e viu que era bom. Gênesis 1:31. Deus criou a terra para prover o fruto, Deus criou a terra para prover um lugar onde o seu propósito e alvos para a humanidade fossem cumpridos. O primeiro ponto aqui do tópico 3, estamos caminhando no final, é o que? Através da criação, Deus Ele quer manifestar a sua glória. Nós vemos em todos os lugares Deus, através da criação, manifestando a sua glória. Quando Deus criou o mundo, Ele tinha razões específicas para o criar. Deus criou o céu, a terra, como manifestação da sua glória, majestade e poder. Deus criou tudo para a sua glória. Somos preciosos aos seus olhos. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e os formei. Sim, eu os fiz. Isaías 43:7. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus, na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força, poder, na tua mão está o engrandecer e da força a tudo. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Ponto 2. Receber a glória e a honra que lhes são devidos. Um também dos propósitos de Deus na criação é para que nós também tributamos a Ele a devida glória. Deus formou tudo para que também nós possamos reconhecer a grandeza. Os animais louvam a Deus, a natureza louva a Deus, os pássaros louvam a Deus. Seja encorajado a se voltar para Deus. Quem sabe você tem vivido um período negociando com Deus o seu tempo. Você já não tem mais tempo. Você não tem tempo, não tem aspiração, não tem um desejo de estar diante de Deus. Eu não sinto saudade de estar na presença de Deus. Quem sabe eu falo com alguém que está encontrando uma razão para a sua existência. Deus, Ele é a fonte da vida. Deus está te convidando para um relacionamento com Ele. Deus, Ele quer se revelar para você. Deus tem um projeto para a sua vida, na sua vida financeira, familiar, em todas as áreas da sua vida. Deus se revelando para você em todo tempo, para que tudo quanto Ele fizer o leve a cada vez mais glorificar o teu santo nome. Entender que tudo é por Ele, para Ele, tudo é para Ele, toda a honra é para Ele, toda a glória é para Ele. Ainda nos dias de hoje, infelizmente, permita dizer isso, com todo o conhecimento da palavra de Deus, tantos homens brilhantes, há ainda aqueles que se curvam diante de imagens. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira. Há ainda aqueles que se curvam diante de uma imagem escultura. Deus está se revelando para nós em todos os aspectos. No contexto bíblico, que nós sabemos que Ele se revelou pelas obras das suas mãos, pela sua palavra, através do seu Filho, Jesus Cristo se manifestou. Deus em todo o tempo tem se revelado a nós, que possamos pedir: Deus, abre os meus olhos, Senhor Deus, para enxergar a Tua luz, a Tua glória, Senhor, que vem sobre nós. Que Deus nos ajude, irmãos.
Então, um dos propósitos de Deus na sua criação é tributar a Ele a devida glória, a honra que lhes são devidos. Todos os elementos da natureza rendem louvores ao Deus que os criou. Um dia faz declaração, a outro dia e à noite mostra sabedoria, a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes. Salmo 19, o 2, 3. O apóstolo Paulo afirmou: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, como o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Isaías diz: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Deus, o maior desejo de Deus é que nós nos acheguemos a Ele em adoração. Nós vemos ali a parábola do filho pródigo e sempre enfatizamos, pregamos ali o filho arrependido, desprezou o pai, disse não para o pai. Ele falou, na verdade: pai, morra. Porque a tradição, é claro que é uma parábola, mas a tradição implica que ele só poderia ter direito à herança após a morte do pai. Mas ele, quando ele toma essa herança, ele está dizendo: pai, eu quero que você morra. Em outras palavras, sai pelo mundo. A história conta que ele sai, Jesus contando isso. Ele sai, gasta tudo, quebra a cara, e agora ele lembra: na casa do meu pai tem abundância de pão. Quem sabe eu estou falando com pessoas desse tipo. Quem sabe você se encontra longe da casa do pai. Tem um convite de Deus para você. Deus está chamando você de volta para casa que tem pão, tem consolo. A Bíblia narra a história do filho, mas eu enfatizo a história do pai. Um pai cheio de misericórdia. Eu vejo o coração daquele pai ardendo, vendo que dia que você vai voltar para a minha presença, que dia que você vai voltar para a minha casa. E o texto narra um pai que está ali com o coração fervendo de anseio de ver o filho. Tanto que ele vê, ele corre ao encontro do filho, ele beija o pescoço, ele manda matar um novilho novo, traz anel, sandália nova, roupas novas. Deus, irmãos, está te convidando, nos convidando para um tempo de relacionamento com Ele, para que nós tributemos a Ele a devida glória, o devido louvor, sabendo que Ele em todo tempo tem cuidado de nós. Aleluia, glória a Deus. Que o Espírito Santo nos fale no teu coração. Terceiro objetivo da criação: prover lugar para a habitação das suas criações. Deus não formou a terra para que ela fosse vazia, mas para que fosse habitada. Isaías 45, 18. Deus abençoou o homem e a mulher. Ele disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 28. Aqui vemos claramente a intenção de Deus Todo-Poderoso, mostrando que o mundo seria ocupado, por isso a multiplicação para povoar a terra. Meu Deus do céu. Deus não é pego, irmãos, de surpresa. Ninguém surpreende Deus. Quem sabe o inimigo, permita-me aqui falar isso, poderia pensar: Deus está frustrado. Deus, em sua presciência, um dos seus grandes atributos, dos seus três, que Ele é onipotente, onipresente e onisciente, na sua onisciência, na sua presciência, Ele sabendo de tudo. Deus, Ele já havia promovido um plano de salvação para a humanidade. Deus nos convida. A conclusão, cabe a cada um, isso é importante, a responsabilidade de reconhecer que Deus existe. O fato de Ele existir, como é evidente pela criação, nos torna indesculpáveis. Ele se revelou ao homem em cada detalhe da sua criação. Que Deus possa falar de uma forma poderosa ao teu coração. Nessa última parte nós aprendemos que Deus criou o mundo, não foi por acaso. Ele tinha propósitos bem definidos. Quando Jó ali estava ali, só para finalizar, questionando a Deus, falando: Deus, vem Deus, questionando acerca de Deus, Deus se revela para ele.
E Deus começa a expor para Jó as grandezas dele. Onde estava você, Jó, quando eu botava os fundamentos da terra? Jó começa a ver que ele é ilimitado, mesmo diante de tanta sabedoria que Jó possuía. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vemos que nós somos limitados e dependentes de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus pela sua palavra, por tudo quanto Ele tem nos revelado, nós entendemos que sempre, desde o início, partiu de Deus o interesse de se revelar para nós. Que Deus nos ajude a compreender sua palavra e todos os sinais que Ele tem colocado diante de nós, que traz o desejo, eu creio, de se revelar cada vez para Ele, ou para nós, e que nós possamos nos achegar mais a Deus. Posso orar por você? Que Deus te abençoe. Feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra tão maravilhosa. Continua abençoando, ó Deus querido, cada professor que for ministrar, Deus, esses ensinamentos acerca do Senhor. Que este que me assiste, Pai, que ele se sinta, Pai querido, motivado a buscar o Senhor, um novo relacionamento com o Senhor. Que ele possa, Senhor Deus, ser dependente de Ti, sabendo que o Senhor em todo tempo tem cuidado da sua criação e sabendo, Pai, pela Tua palavra que foi ministrada, que o Senhor nos formou. E após ter nos formado, o Senhor disse, muito bom. Nós somos obra das Tuas mãos, Senhor Deus, e quando nós estamos aos Teus cuidados, nós não andamos vacilantes, sabendo que o Senhor em todo tempo tem cuidado de nós. Guarda esta vida, Pai, este homem, esta mulher, quem sabe aflito nos dias difíceis que estamos enfrentando. Guarda, Senhor Deus, toca nesses corações, visita famílias, lares, Senhor Deus, aonde essa mensagem chegar, que o Senhor possa se revelar para essa pessoa, que essa pessoa, Senhor Deus, possa abrir o coração, para que o Senhor possa entrar, fazer morada e cuidar dessa pessoa, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem revelado a nós. Nos ajuda a compreender a grandeza do Senhor e o Teu favor, Senhor Deus, imensurável sobre cada um de nós. Muito obrigado por tudo, nós Te louvamos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Amém. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Até a próxima. Que Deus abençoe todos. Fique com essa palavra.